Jeffrey Jerome Cohen elenca 7 tesis sobre o tema dos monstros, a partir de uma ideia que orienta a sua perspectiva e que sirva como um método para se ler as culturas a partir dos monstros que elas engendram. O trabalho de Cohen se orienta dentro do horizonte dos estudos culturais, que encontra sua inspiração em Paul de Man, depois de Foucault, depois de Hayden White, onde devemos ter em mente que a história é apenas um outro texto em uma procissão de textos e não uma garantia de qualquer significação singular. No entendimento do autor, vivemos em uma época que corretamente renunciou à teoria unificada. Uma época na qual nos damos conta de que a história, tal como a individualidade, a subjetividade, o gênero, a cultura, é composta de uma variedade de fragmentos e não de inteiros epistemológicos sem rajaduras ou imperfeições. Alguns fragmentos serão aqui recolhidos e temporariamente colados para formar uma rede frouxamente integrada. Ou melhor, um híbrido inassimilado, um corpo monstruoso. Em vez de desenvolver uma teoria da teratologia, eu lhes apresento um conjunto de postulados desmembráveis de momentos culturais específicos. Apresento-lhes 7 tesis para que comecemos a compreender as culturas por meio dos monstros que elas geram. Definida a perspectiva, as 7 tesis são as seguintes. Vampiros, enterro, morte. Enterre o cadáver onde a estrada se bifurca, de modo que, quando ele se erguer do túmulo, não saberá que caminho tomar. Crave uma estaca em seu coração, ele ficará pregado ao chão no ponto de bifurcação. Ele assombrará aquele lugar que leva a muitos outros lugares, aquele ponto de indecisão. Decapite o cadáver de forma que, acéfalo, ele não se reconheça como sujeito, mas apenas como puro corpo. O monstro nasce nessas encruzilhadas metafóricas, como a corporificação de um certo momento cultural, de uma época, de um sentimento e de um lugar. O corpo do monstro incorpora, de modo bastante literal, medo, desejo, ansiedade e fantasia, ataráxica ou incendiária, dando-lhes uma vida e uma estranha independência. O corpo monstruoso é pura cultura. Um construto e uma projeção. O monstro existe apenas para ser lido. O monstrum é, etimologicamente, aquele que revela, aquele que adverte. Um glifo em busca de um hierofante. Como uma letra na página, um monstro significa algo diferente dele. É sempre um deslocamento. Ele habita sempre o intervalo entre o momento e a convulsão que o criou e o momento no qual ele é recebido, para nascer outra vez. Esses espaços epistemológicos entre os ossos do monstro constituem a conhecida ferida da différance de Derrida, um princípio de incerteza genética, a essência da vitalidade do monstro, a razão pela qual ele sempre se ergue da mesa de dissecção quando seus segredos estão para ser revelados e desaparecem à noite.
Vemos o estrago que o monstro causa, os restos materiais, as pegadas do Yeti a través da neve tibetana, os ossos do gigante extraviados en un rolloso precipicio. Mas o monstro en sí tórnase inmaterial e desaparece para reaparecer en algún outro lugar. Pois quem é o Yeti senão o homem selvagem medieval? Nenhum monstro proba a morte mais do que uma vez. A ansiedade que se condensa como vapor verde, adquirindo a forma de vampiro, pode ser temporariamente dispersada, mas o regresante, por definição, regressa. E, assim, o corpo do monstro é, ao mesmo tempo, corpóreo e incorpóreo. Sua ameaça e sua propensão a mudar. Os monstros devem ser analisados no interior da intrincada matriz de relações sociais, culturais e literohistóricas que os geram. Uma teoria dos monstros deve, portanto, preocupar-se com séries de momentos culturais, ligadas por uma lógica que ameaça sempre mudar, fortalecida pela mudança e pela fuga, pela impossibilidade de obter aquilo que Susan Stewart chama de a desejada queda ou morte, a paralisação. De seu gigantesco sujeito, a interpretação monstruosa é tanto um processo como uma epifania, um trabalho que deve se contentar com fragmentos, pegadas, ossos, talismãs, dentes, sombras, relances obscurecidos, significantes de passagens monstruosas que estão no lugar do corpo monstruoso em si. O monstro sempre escapa porque ele não se presta à categorização fácil. Essa recusa a fazer parte da ordem classificatória das coisas vale para os monstros em geral. Eles são híbridos que perturbam, híbridos cujos corpos externamente incoerentes resistem a tentativas para incluí-los em qualquer estruturação sistemática. E, assim, o monstro é perigoso, uma forma suspensa entre formas que ameaça explodir toda e qualquer distinção. Por sua linearidade ontológica, o monstro aparece de forma notável em épocas de crise, como uma espécie de terceiro termo que problematiza o choque entre extremos, como aquilo que questiona o pensamento binário e introduz uma crise, tal como afirma Marjorie Garber. Este poder para se esquivar e para solapar tem corrido pelo sangue do monstro desde a época clássica, quando, a despeito de todas as tentativas de Aristóteles e mais tarde Plínio, Agostinho e Isidoro, para incorporar as clases monstruosas a um sistema epistemológico coerente, o monstro sempre escapou para retornar à sua habitação, às margens do mundo, que, mais do que um locus geográfico, é um locus puramente conceitual. Os livros clássicos sobre maravilhas solapan de forma radical o sistema taxonômico aristotélico, pois, ao recusar uma compartimentação fácil de seus monstruosos conteúdos, eles exigem um repensar radical da fronteira e da normalidade. As demasiadamente precisas leis da natureza, tais como estabelecidas pela ciência, são alegremente violadas pela estranha composição do corpo do monstro.
Uma categoria mista, o monstro resiste a qualquer classificação construída com base em uma hierarquia ou em uma oposição meramente binária, exigindo, em vez disso, um sistema que permita a polifonia, a reação mista, diferença na mesmidade, repulsão na atração, e a resistência à integração, que permita aquilo que Hoggle chamou de um jogo mais profundo de diferenças, um poliformismo não binário, na base da natureza humana. O horizonte no qual os monstros moram pode muito bem ser imaginado como a margem visível do próprio círculo hermenêutico. O monstruoso oferece uma fuga de seu hermético caminho, um convite a explorar novas espirais, novos e interconectados métodos de perceber o mundo. Diante do monstro, a análise científica e sua ordenada racionalidade se desintegram. O monstruoso é uma espécie demasiadamente grande para ser encapsulada em qualquer sistema conceitual. A própria existência do monstro constitui uma desaprovação da fronteira e do fechamento. Como os gigantes de Mandeville Travels, ele ameaça devorar, cru e sem tempero, qualquer pensador que insista em outra coisa. O monstro é, dessa forma, a corporificação viva do fenômeno que Derrida rotulou de o suplemento. Este suplemento perigoso. Ele desintegra a lógica silogística e bifurcante do isto por aquilo, por meio de um raciocínio mais próximo do isto e ou aquilo, introduzindo o que Barbara Johnson chamou de uma revolução na própria lógica do significado. Desaprobando plenamente os métodos tradicionais de organizar o conhecimento e a experiência humana, a geografia do monstro é um território ameaçador e, portanto, um espaço cultural sempre contestado. O monstro é a diferença feita carne. Ele mora no nosso meio. Em sua função como outro, com maiúscula, dialético, ou suplemento que funciona como terceiro termo. O monstro é uma incorporação do fora, do além, de todos aqueles locais que são retoricamente colocados como distantes e distintos, mas que se originam no dentro. Qualquer tipo de alteridade pode ser inscrito através, construído através do corpo monstruoso. Mas, em sua maior parte, a diferença monstruosa tende a ser cultural, política, racial, econômica, sexual. O processo pelo qual a exageração da diferença cultural se transforma em aberração monstruosa é bastante familiar. A distorção mais famosa ocorre na Bíblia, onde os habitantes aborígenes de Canaã, a fim de justificar a colonização hebraica da Terra Prometida, são imaginados como gigantes ameaçadores. Número 13. Representar uma cultura prévia como monstruosa justifica seu deslocamento ou extermínio, fazendo com que o ato de extermínio apareça como heróico. A diferença política ou ideológica é um catalisador para a representação monstruosa no nível micro, na exata medida em que a alteridade cultural o é
no nível macro. Uma figura política repentinamente desprestigiada e transformada como participante involuntario en un experimento científico pelos historiadores de plantão do regime de substituição. A historia monstruosa está povoada de metamorfosis repentinas ovidianas, de Vlad Tepes a Ronald Reagan. O difícil proxecto de construir e manter as identidades de género provoca uma série de respostas ansiosas por toda a cultura, dando um outro ímpeto à teratogênese. A mulher que ultrapassa a fronteira de seu papel de género arrisca tornar-se uma Sília, uma Weird, Sister, uma Lilith, a primeira Eva, a mãe obscura, uma Berta Mason ou uma Gorgon. A identidade sexual desviante está igualmente sujeita ao processo de sua transformação em monstro. A raça tem sido, da época clássica ao século XX, um catalisador quase tão poderoso para a criação de monstros quanto a cultura, o gênero e a sexualidade. A África tornou-se desde cedo o outro significante do Ocidente, com o signo de sua diferença ontológica, sendo constituído simplesmente pela cor da pele. De acordo com o mito grego de Faetón, os habitantes da misteriosa e incerta Etiopía eram negros porque tinham sido queimados pela passagem demasiado próxima do Sol. O naturalista romano Plínio supunha que a pele não branca era sintomática de uma completa diferença de temperamento e atribuía a escuridão da África ao clima. O intenso calor, dizia ele, tinha queimado a pele dos africanos e mal formado seus corpos. Essas diferenças foram rapidamente moralizadas através de uma retórica generalizada de desvio. Paulinus de Nola, um rico proprietário de terras, transformado em um dos primeiros homilistas da igreja, explicou que os etíopes tinham sido queimados pelo pecado e pelo vício, e não pelo sol. E o comentador anônimo da influente Ecloga de Theodolus, século X, sucintamente descreveu o significado da palavra Ethiopium. Etíopes, isto é, pecadores. De fato, pecadores podem ser corretamente comparados a etíopes, que são homens negros que apresentam uma aparência aterradora àqueles que os contemplam. A pele negra estava associada com o fogo do inferno, significando assim, na mitologia cristã, uma proveniência demoníaca. O pervertido e exagerado apetite sexual dos monstros era, em geral, rapidamente atribuído ao etíope. Esse vínculo era apenas reforçado por uma reação xenófoba à medida que as pessoas de pele escura eram levadas de forma forçada para a Europa, no início da Renascença. Narrativas de miscigenação surgiam e circulavam para sancionar políticas oficiais de exclusão. A rainha Elizabeth é famosa por sua ansiedade relativamente aos mouros negros e sua suposta ameaça ao progresso do povo de nossa própria nação. Por meio de todos esses monstros, borram-se as fronteiras entre os corpos pessoais e nacionais. Para complicar ainda mais essa confusão de categorias, um tipo de alteridade é frequentemente escrita como outra, de forma que a diferença nacional, por exemplo, é transformada em diferença sexual. Ao revelar que a diferença é arbitrária e flutuante, que ela é mutável
Antes que essencial, o monstro ameaça destruir não apenas os membros individuais de uma sociedade, mas o próprio aparato cultural, por meio do qual a individualidade é constituída e permitida. Por ser um corpo ao longo do qual a diferença tem sido repetidamente escrita, o monstro, como a criatura de Frankenstein, aquela combinação de extraños pedaços somáticos costurados a partir de uma comunidade de cadáveres, busca seu autor para exigir sua razão de ser e para servir de testemunha ao fato de que ele poderia ter sido construído como um outro. Godzilla esmagou Tóquio, Girard liberta-o. Aqui, para fragmentar a delicada matriz dos sistemas relacionais que unem todo corpo privado ao mundo público. O monstro resiste à sua captura nas redes epistemológicas do erudito, mas ele é algo mais do que um aliado bakhtiniano do popular. A partir de sua posição nos limites do conhecer, o monstro situa-se como uma advertência contra a exploração de seu incerto território. Junto aos gigantes da Patagônia, os dragões do Oriente e os dinossauros de Jurassic Park, declaram que a curiosidade é mais frequentemente punida do que recompensada. Que se está mais seguro protegido em sua própria esfera doméstica do que fora dela, distante dos vigilantes olhos do Estado. O monstro impede a mobilidade intelectual, geográfica e sexual, delimitando os espaços sociais através dos quais os corpos privados podem se movimentar. Dar um passo fora dessa geografia oficial significa arriscar sermos atacados por alguma monstruosa patrulha de fronteira. Ou, o que é pior, tornarmos-nos nós próprios monstruosos. Enquanto os monstros nascidos da conveniência política e do nacionalismo autojustificador funcionam como convites vivos à ação, em geral militar, invasões, usurpações, colonizações, o monstro da proibição policia as fronteiras do possível, interditando por meio de seu grotesco corpo alguns comportamentos e ações e valorizando outros. É possível, por exemplo, que os mercadores medievais tenham intencionalmente disseminado mapas que descreviam a existência de serpentes nas margens de suas rotas comerciais, para desencorajar outras explorações e estabelecer monopólios. Todo monstro constitui dessa forma uma narrativa dupla, duas histórias vivas, uma que descreve como um monstro pode ser e outra seu testemunho, que detalha a que uso cultural o monstro serve. O monstro da proibição existe para demarcar os laços que mantém unido aquele sistema de relações que chamamos cultura, para chamar a atenção, uma horrível atenção, às fronteiras que não podem, não devem ser cruzadas. Essas fronteiras são colocadas primariamente para controlar o tráfico de mulheres ou, mais geralmente, para estabelecer vínculos estritamente homossociais. Os laços entre homens que fazem com que a sociedade patriarcal continue sendo funcional. O monstro é um poderoso aliado daquilo que Foucault
chamou de a sociedade panóptica, na qual comportamentos polimorfos foram realmente extraídos do corpo dos homens, dos seus prazeres, mediante múltiplos dispositivos de poder. Foram solicitados, instalados, isolados, intensificados, incorporados. Susan Stewart observou que a sexualidade do monstro assume uma vida separada. Foucault nos ajuda a ver por quê. O monstro corporifica aquelas práticas sexuais que não devem ser exercidas ou que devem ser exercidas apenas por meio do corpo do monstro. Ela e eles. O monstro impõe os códigos culturais que regulam o desejo sexual. Qualquer pessoa que tenha familiaridade com a onda dos filmes baratos de ficção científica dos anos 50 reconhecerá na sentença anterior dois magníficos filmes do gênero. Um sobre a virago radioativa do espaço exterior que mata todo homem que ela toca. O outro, uma parábola social no qual formigas gigantes, na verdade comunistas, cavam um túnel sobre Los Angeles, isto é, Hollywood, e ameaçam a paz mundial, isto é, o conservadorismo americano. Eu ligo esses dois títulos aparentemente desconectados aqui para chamar a atenção, em primeiro lugar, para as ansiedades que transformam seus sujeitos em monstros e depois para expressar sintacticamente um medo ainda mais profundo, o medo de que os dois juntar-se-ão em alguma miscigenação pouco sagrada. Vimos que o monstro surge no intervalo no qual a diferença é percebida como a divisão entre, de um lado, a voz que registra a existência do diferente e, de outro, o sujeito assim definido. O critério dessa divisão é arbitrário e pode ir desde a anatomia ou a cor da pele até a crença religiosa, ao costume e à ideologia política. A destrutividade do monstro é realmente uma desconstrutividade. Ele ameaça revelar que a diferença tem origem no processo e não no fato, e que o fato está sujeito a constante reconstrução e mudança. Dado que os que têm registrado a história do Ocidente têm sido principalmente europeus e masculinos, as mulheres, ela, e os não brancos, eles, viram-se repetidamente transformados em monstros, seja para validar alinhamentos específicos de masculinidade e branquidade, seja simplesmente para serem expulsos de seu domínio de pensamento. Os outros femininos e culturais já são bastante monstruosos se considerados isoladamente na sociedade patriarcal. Mas quando eles ameaçam se misturar, é toda uma economia do desejo que se vê atacada. Como veículo de proibição, o monstro frequentemente surge para impor as leis da exogamia, tanto o tabu do incesto, que estabelece um tráfico de mulheres ao exigir que elas se casem fora de suas famílias, quanto os decretos contra a mistura sexual interracial, que limita os parâmetros daquele tráfico ao policiar as fronteiras da cultura, em geral a serviço de alguma ideia de pureza grupal. As narrativas de incesto são comuns em toda a tradição e têm sido amplamente descritas, graças principalmente à elevação do tabu feita por Levi Strauss, ao status de base fundadora da sociedade patriarcal. A miscigenação
aquela interseção de misoginia, ansiedade de gênero e racismo, não importa quão ingênuo, tem recebido uma atenção consideravelmente menos crítica. O monstro é transgressivo, demasiadamente sexual, perversamente erótico, um fora da lei. O monstro é tudo o que ele corporifica, devem ser exilados ou destruídos. O reprimido, entretanto, como o próprio Freud afirma, parece sempre retornar. Para que possa normalizar e impor un monstro, este está continuamente ligado a prácticas prohibidas. O monstro também atrai. As mesmas criaturas que aterrorizan e interditan poden evocar fortes fantasías escapistas. A ligação da monstruosidade com o proibido torna un monstro aínda máis atraente, como uma fuga temporária da imposição. Ese movimento simultâneo de repulsão e atração, situado no centro da composição do monstro, explica, em grande parte, sua constante popularidade cultural. Explica o fato de que o monstro raramente pode ser contido em uma dialética simples, binária, tese, antítese, nenhuma síntese. Nós suspeitamos do monstro, nós o odiamos, ao mesmo tempo que invejamos sua liberdade e, talvez, seu sublime desespero. Permite-se que, por meio do corpo do monstro, fantasias de agressão, dominação e inversão tenham uma expressão segura, em um espaço claramente delimitado, mas permanentemente situado em um ponto de linearidade. O prazer escapista dá lugar ao horror apenas quando o monstro ameaça ultrapassar essas fronteiras, para destruir ou desconstruir as frágeis paredes da categoria e da cultura. Quando contido pela marginalização geográfica, de gênero ou epistêmica, o monstro pode funcionar como um alter ego, como uma aliciante projeção do eu, um outro, com maiúscula, eu. O monstro nos desperta para os prazeres do corpo, para os deleites simples e evanescentes de ser amedrontado ou de amedrontar, para a experiência da mortalidade e da corporeidade. Nós vemos o monstruoso espetáculo do filme de terror porque sabemos que o cinema é um lugar temporário, que a vibrante sensualidade das imagens de celuloide serão seguidas pela reentrada no mundo do conforto e da luz. Da mesma forma, a história na página à nossa frente pode aterrorizar. Pouco importa se ela aparece na seção de notícias do jornal ou no último livro de Stephen King. Desde que estejamos seguros por sabermos de seu fim próximo. O número de páginas em nossa mão direita está diminuindo e de que nós logo estaremos livres dela. Narrativas recebidas de forma auditiva não funcionam de forma diferente. Não importa quão desestabilizadora seja a descrição do gigante. Não importa quantas crianças pagãs e quantos indefesos cavaleiros ele devore. O rei Arthur acabará por destruí-lo. O público sabe como funciona esse gênero. Épocas de carnaval marginalizam temporariamente o monstruoso, mas, ao mesmo tempo,
concedem-lhe um domínio seguro de expressão e ludicidade. No dia de Halloween, todos são demônios por uma noite. O mesmo impulso em direção à fantasia teratológica está por detrás de grande parte de manuscritos marginais extravagantemente extraños, desde garatullas abstratas rabiscadas às margens de uma página ordenada, até os incríveis animais e as vagamente humanoides criaturas de extraña anatomía que povoan un texto bíblico. Gárgulas y criaturas grotescas esculpidas de forma barroca, espreitando por entre as fendas ou sobre o teto de uma catedral, registran da mesma forma as fantasias liberadoras de uma mão enfadada ou reprimida, súbitamente liberada para habitar as margens. Mapas e relatos de viagem herdados da antiguidade inventaram geografias inteiras da mente e as povoaram com criaturas exóticas e fantásticas. Última Thule, a Etiopía e os antípodas eram os equivalentes medievais do espaço exterior e da realidade virtual, geografias imaginárias, inteiramente verbais, acessíveis a partir de qualquer lugar. Nunca imaginadas para serem descobertas, mas sempre esperando para serem exploradas. Jacques Le Goff escreveu que o Oceano Índico, um horizonte mental imaginado na Idade Média como completamente cercado por terra, era um espaço cultural onde os tabus estavam eliminados ou eram trocados por outros. A estranheza desse mundo produzia uma impressão de liberação e liberdade. A estrita moralidade imposta contrastava com a desconfortável atração de um mundo de estranhos gostos, que praticava a coprofagia e o canibalismo, de inocência corporal, onde o homem, libertado do pudor da roupa, redescobria o nudismo e a liberdade sexual. E onde, uma vez livre da monogamia restritiva e das barreiras familiares, ele poderia se entregar à poligamia, ao incesto e ao erotismo. As habitações dos monstros, África, Escandinávia, América, Vênus, o quadrante do Delta, qualquer terra que seja suficientemente distante para ser vista como exótica, são mais do que as obscuras regiões do perigo incerto. Elas são também domínios de fantasia feliz, horizontes de libertação. Seus monstros servem como corpos secundários através dos quais as possibilidades de outros gêneros, outras práticas sexuais e outros costumes sociais podem ser explorados. Hermafroditas, amazonas e canibais lascivos fazem gestos convidativos das margens do mundo, dos mais distantes planetas da galáxia. A cooptação do monstro como um símbolo do desejável é frequentemente realizada por meio da neutralização de aspectos potencialmente ameaçadores, com direito a uma boa dose de comédia. O gigante trovejante torna-se o gigante balbuciante. Os monstros podem ainda funcionar, entretanto, como veículos de fantasias causativas mesmo, sem suas valências invertidas. Aquilo que Bakhtin chama de cultura oficial pode transferir tudo o que é visto como indesejável em si mesma para o corpo do monstro, representando para si própria um drama de satisfação do desejo. O monstro que funciona como bode expiatório pode, talvez,
ser ritualmente destruído no curso de alguma narrativa oficial, purgando a comunidade ao eliminar seus pecados. A erradicação do monstro funciona como um exorcismo e, quando recontada e promulgada, como um catecismo. O denso simbolismo que faz com que a complexa descrição dos monstros em Spencer, Milton e mesmo em Beowulf seja tão desafiadora, nos lembra quão permeável pode ser o corpo monstruoso, quão difícil de ser dissecado. Essa fluidez corporal, essa simultaneidade de ansiedade e desejo assegura que o monstro exercerá sempre uma perigosa fascinação. Uma certa intriga é permitida mesmo ao bem dotado sinocéfalo de Vincent de Beauvais, pois antes de ser necessariamente descartado, ele ocupa um espaço textual de aliciamento, durante o qual lhe é concedido um inegável charme. O monstruoso espreita em algum lugar, naquele espaço ambíguo, primal, entre o medo e a atração, próximo ao centro daquilo que Kristeva chama de abjeção. Há na abjeção uma dessas violentas e obscuras rebeliões do ser contra aquilo que o ameaça e que parece vir de um fora ou de um dentro exorbitante, lançado para além do alcance possível e do tolerável, do pensável. Ela está ali, muito próxima, mas inassimilável. Ela incita, inquieta, fascina o desejo que, entretanto, não se deixa seduzir. Assustado, ele se afasta. Enojado, ele se recusa. Entretanto, ao mesmo tempo, esse ímpeto, esse espasmo, esse salto é atraído para um outro lugar que é tão tentador quanto é condenado. Incansavelmente, como um inescapável bumerangue, um vórtice de atração e de repulsão coloca aquele que está habitado por ela literalmente ao lado de si mesmo. Esse eu, ao lado do qual tão repentinamente e tão nervosamente nos colocamos, é o monstro. O monstro é o fragmento abjeto que permite a formação de todos os tipos de identidade, pessoal, nacional, cultural, econômica, sexual, psicológica, universal, particular, mesmo que aquela particular identidade represente uma ardorosa adoção do poder, status, saber da própria abjeção. Como tal, ele revela sua parcialidade, sua contiguidade. Um produto de uma variedade de morfogênesis, indo do somático ao étnico, que se alinham para atribuir significado ao nós e ao eles, que está por detrás de todo modo cultural de ver. O monstro da abjeção reside naquela geografia marginal do exterior, além dos limites do pensável. Um lugar que é duplamente perigoso, simultaneamente exorbitante e bastante próximo. Judith Butler chama esse locus conceitual de um domínio de inabitabilidade e de inteligibilidade que faz fronteira com o domínio dos efeitos inteligíveis. Mas observa que, mesmo quando é discursivamente fechado, ele oferece uma base para a crítica, uma margem de onde se pode reler
os paradigmas dominantes. Tal como Grendel trovellando do lago, ou tal como Drácula levantándose do túmulo, tal como o bumerangue e o vórtice de Cristeva, o monstro está sempre regressando, sempre à beira da irrupção. Talvez seja o momento de fazer a pergunta que sempre surge quando um monstro é discutido seriamente. Sua inevitabilidade é um sintoma da profunda ansiedade sobre o que é e o que deve ser pensável, uma ansiedade que o processo da teoria do monstro está destinado a levantar. Os monstros realmente existem. Eles seguramente devem existir, pois se eles não existissem, como existiríamos nós? Os monstros são nossos filhos. Eles podem ser expulsos para as mais distantes margens da geografia e do discurso, escondidos nas margens do mundo e dos proibidos recantos de nossa mente. Mas eles sempre retornam. E quando eles regressam, eles trazem não apenas um conhecimento mais pleno de nosso lugar na história e na história do conhecimento de nosso lugar, mas eles carregam um autoconhecimento, um conhecimento humano e um discurso ainda mais sagrado na medida em que ele surge de fora. Esses monstros nos perguntan cómo percebemos o mundo y nos interpelan sobre cómo temos representado mal aquilo que tentamos situar. Eles nos pedem para reavaliarmos nossos pressupostos culturais sobre raça, gênero, sexualidade e nossa percepção da diferença, nossa tolerância relativamente a sua expressão. Eles nos perguntam por que os criamos.